No programa de hoje vamos falar sobre criatividade. Será que todos nós somos criativos? É algo que está no DNA ou aprendemos ao longo da vida? Afinal, o que é criatividade? Capacidade para criar coisas novas, espírito criativo, capacidade artística. Este é o verdadeiro significado da palavra criatividade. E aí, você se considera uma pessoa criativa? Muito criativo. Eu nasci numa família criativa, tradicional, da música, da pintura, das artes, de tudo, da alegria, do otimismo. E tanto que eu segui, em vez do direito, que seria uma linha maravilhosa para mim, porque eu gosto muito do ser humano, eu sou um analista do ser humano. Eu sou tipo Machado de Assis, sabe? Que era analista da alma humana. A gente faz, pensa para fazer, né? Daí nós comecemos a trançar. A princípio eu sou escultor em madeira, então tento criar alguma coisa. Há quem use a criatividade para a divulgação do trabalho, como é o caso de alguns trabalhadores autônomos. O cinegrafista Maurício Stock e eu fomos até o centro de Santa Maria para encontrar produtos feitos com a mais pura criatividade. E olha o que encontramos. Dona Horizontina mostra com orgulho o trabalho artesanal feito por ela. Tinha uma revista e daí eu peguei e modifiquei ela. Botei mais enfeite, né? E montei um peso de porta. Pronta para vender. Não saia daí, depois do intervalo tem mais miscelânea. Já voltamos. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada eu não dirijo. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Para desenhar a vida é preciso nascer. Para viver a vida é preciso saber. Saber amar, dar carinho, fazer acontecer. Colorir a vida é renascer. Doação de órgãos, pinte essa mensagem. Por cidadania, deixe seu carro em casa e movimente-se. A poluição dos carros é uma das principais fontes de contaminação do ar. Além da energia gasta, a queima de combustível faz mal ao organismo humano e à natureza. Movimente-se, pois o corpo em atividade explora o mundo, estabelece inter-relações entre os seres. A pessoa consciente deve, por cidadania, deixar o carro em casa e vincular a sua prática aos cuidados sustentáveis necessários para uma natureza mais pura e limpa. Estamos de volta com o Miscelânea, recebendo aqui no estúdio a psicóloga Marisângela Espola Orlena para falarmos sobre criatividade. Marisângela, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Eu que agradeço. Eu começo com uma pergunta bem simples. O que é a criatividade? Então, criatividade vem do verbo criar, né? E criar é uma atividade inerente a todo ser humano. Na verdade, todos nós criamos
né, e utilizamos a criatividade em algum nível. E esse nível varia ao longo da vida e do desenvolvimento humano, né? Quando eu estou falando contigo, eu estou criando, na verdade, né? Eu estou ordenando algumas coisas, algumas palavras para poder falar contigo e me comunicar, né? Isso poderia ser feito de diversas formas. Por exemplo, estou utilizando a forma verbal. Poderia estar me comunicando por sinais, por gestos, por poesia, né? Então, existem várias formas de se ser criativo e existem várias formas de utilizar, né? O potencial criativo humano, ele tem início em qual fase da vida? Na verdade, alguns autores colocam que a criança seria a fase, né, a infância seria a fase do desenvolvimento humano onde seríamos mais criativos, né? Porque a gente teria menos barreiras para isso, menos barreiras que impedem que a gente possa exercer a criatividade. E quais seriam essas barreiras? Barreiras sociais, barreiras mesmo da educação, né? Problemas também, né? Também. Ao mesmo tempo que a educação, claro, é importantíssima, mas acaba moldando e podando algumas coisas, né? Por exemplo, uma criança vai à escola, ela não pode, de certa forma, desenvolver tudo aquilo que ela quer. Marisângela, a criatividade, ela está no DNA ou a pessoa adquire isso ao longo da vida? Então, antigamente, né, alguns autores colocavam, e as pesquisas eram feitas, pensando que a criatividade era somente algo que pertencia ao ser humano enquanto características psicológicas e só pertencentes a ele, como motivação, enfim. De um tempo para cá é que se passou a dar, então, uma importância maior ao ambiente, porque se viu que sim, o ambiente, a cultura, o lugar onde a criança e a pessoa estão inseridas, na verdade, fazem diferença no todo da criatividade. Algumas pessoas não têm, né, esse potencial criativo. Como é que ela faz para ter esse potencial? Na verdade, todas as pessoas têm um potencial criativo, em diversos níveis, né? Nós criamos de diversas formas. Ao meu ver, por exemplo, características de personalidade a gente não tem como modificar tanto, né? Mas o que a gente pode modificar, então, seriam essas condições ambientais, que dariam, então, uma maior liberdade para a pessoa criar. Tu falaste em níveis, né? Processos criativos, quais seriam esses níveis? Na verdade, não teria... Eu não conheço, pelo menos, nenhum nível determinado, mas, por exemplo, pessoas que têm mais dificuldade, pessoas mais retraídas ou que teriam mais dificuldade, até pessoas que conseguiriam se expressar das, né, diversas formas. Um acompanhamento psicológico pode ajudar nisso, né? Pessoas tímidas? Pode sim. Até nós temos diversos tipos de terapias e psicoterapias também que utilizam e que ajudam a pessoa a lidar melhor com isso, né? A arte-terapia é uma delas, né? Como é que faz isso? Que processo que o profissional faz para desinibir esse processo criativo? Então, por exemplo, na arte-terapia, né? Existem diversas teorias e técnicas que se utilizam de arte-terapia. Mas pode ser um processo grupal, né, onde a gente desenvolve um grupo e aí, bom, dependendo da técnica que tu utiliza, tu vai disponibilizar material de arte, por exemplo, para essas pessoas e elas vão produzir, né? E, pelo menos no sentido de arte que eu entendo, que eu trabalho, a gente considera a arte como terapêutica por si só, né? O que seria terapêutico, então, seria criar. E a pessoa consegue, criando, ir se tornando mais criativa, vai se soltando mais, né, e vai conseguindo lidar com isso melhor. E qual é o trabalho mais comum que vocês costumam fazer, assim, para a pessoa desenvolver esse processo criativo? Então, geralmente são os grupos onde a gente disponibiliza... Na verdade, para trabalhar com a criatividade, tem que ser um ambiente muito livre. E eu acho que já parte daí, já na terapia, na psicoterapia, o importante é dar liberdade para que a pessoa possa criar, né? Sem isso, ela acaba não conseguindo se soltar. Então, por exemplo, num grupo, a gente pode disponibilizar diversos materiais e, claro, pode guiar de alguma forma, propor alguma atividade, mas o ideal é que ela possa se sentir livre para criar, o que vier à mente, né? A gente pode largar diversos tipos de materiais e aí a pessoa se sentir à vontade para fazer o que quiser. Vocês que são profissionais, né, da área, psicólogos, trabalham com isso. Qual é a faixa etária mais comum que vocês costumam atender? Tu diz para... nesse processo de desinibição e tal. Então, não sei se existe, na verdade, uma faixa etária. Mas eu imagino que seja mais quando a pessoa está no mercado de trabalho, está querendo entrar,
porque a gente sabe do que é necessário hoje, sabe que a concorrência é cada vez maior e que a gente precisa, sim, né, criar meios para poder ser uma pessoa mais criativa no trabalho. Então, eu imagino que seja mais nisso. Não tive nenhuma procura específica. Ninguém nunca veio me procurar, por exemplo, para aumentar os níveis de criatividade. Mas isso acaba sendo uma consequência natural do trabalho também. Mari, qual é a importância da criatividade na organização de um ensino? Olha, eu acho que é fundamental, na verdade, principalmente nos dias de hoje, né? Que a criança possa, né, mais criança porque onde começa, na verdade, né? Mas eu acho fundamental para o próprio desenvolvimento dela, né? Para que ela não tenha tantas barreiras e não se sinta livre para poder fazer as coisas e vista também disso depois, né? O mercado de trabalho também pede hoje que sejamos cada vez mais criativos, que a gente possa se utilizar das mais diversas formas para poder desenvolver uma tarefa, né? Tu acabaste de falar, né, da criatividade no emprego. O excesso de criatividade pode vir a prejudicar uma pessoa no emprego? Eu nunca ouvi falar nada a respeito exatamente disso, mas eu imagino que sim, né? Se a empresa também não está preparada para receber alguém tão criativo, né? Às vezes temos algumas empresas tradicionais que, dependendo da criatividade da pessoa, também não vão entender o que ela está querendo dizer com aquilo, o que ela está querendo propor. Então, não sei se seria bem prejudicar, mas eu acho que, de repente, uma adequação, né? O bom seria o empregador conhecer a empresa. Com certeza. Uhum. E dá para ser criativo numa empresa não criativa? Eu imagino que sim. É um pouco mais difícil, a pessoa acaba tendo que se adaptar, mas tem como, até porque são características da própria pessoa. Então, como eu tinha te falado antes, a criatividade tem esses componentes pessoais, né, individuais e também em relação ao ambiente. Ela não vai, de repente, conseguir se soltar tanto, não vai conseguir ser tão criativa quanto ela poderia ser. Mas, enfim, ela vai ter que se adaptar e as características dela vão continuar. Então, eu imagino que sim. A gente costuma ouvir, né, as pessoas falando em hiperatividade. Elas relacionam hiperatividade com criatividade. Geralmente a gente ouve também falar que a pessoa hiperativa é muito inteligente, ou seja, muito criativa. Tem alguma coisa a ver hiperatividade com criatividade? Alguma coisa a ver talvez seja o fato da pessoa criativa, né, ter um processo muito rápido de raciocínio, muitas vezes, né? Mas é importante ressaltar que a hiperatividade, ela é um transtorno. Então, deve ser tratado, diferentemente da criatividade, que é um processo de criação, né? Então, a meu ver, não tem muita coisa em comum, apesar das pessoas acabarem confundindo. Uhum. E voltando, então, mais para o lado da hiperatividade, como os pais devem tratar isso? Lidar com crianças hiperativas? Uhum. A gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia há uma tendência as pessoas colocarem demais, né? As crianças estão muito hiperativas, isso virou um rótulo, né? E é importante que se tiver alguma suspeita, alguma coisa de hiperatividade, que geralmente vem da escola, né? Porque geralmente é na entrada da escola que a criança se mostra, né? Que a criança acaba mostrando a hiperatividade. Então, se houver algum sintoma, é importante procurar ajuda, né? De algum especialista para fazer uma avaliação muito bem feita, para não sair rotulando, que é uma coisa bem complicada e que a gente vê demais hoje em dia, e ao mesmo tempo não partir logo para uma medicação, né, que também se vê demais. A criança vem sendo muito medicada, isso é muito complicado. Então tem que ter cuidado para não confundir isso, né, não confundir criatividade com uma agitação simples, que às vezes é normal na infância, né, dependendo de alguma fase, alguma coisa que ela está passando. E hiperatividade daí é outra coisa, né? Bem diferente. Bem diferente. Mari, uma pessoa que não se considera tão criativa e quer ser mais criativa, como ela faz para aumentar esse potencial de criatividade? Sim, então, se conhecer talvez seja uma das formas de mexer e tentar ser mais criativo, conhecer quais são as suas características, talvez psicoterapia é uma coisa, né, interessante de fazer, alguma terapia em que ela consiga se colocar em contato com ela mesma, ver como ela faz. Tu poderias indicar alguma terapia? Eu sou muito fã de arte-terapia, eu acho muito interessante, já trabalho com isso há algum tempo. Então, eu acho que através da arte a gente está em processo, né, de criar, está ali, está dentro, né? Então, arte-terapia é uma coisa muito interessante, né? E também, se teria alguma sugestão, seria poder ter um ambiente
em que ela consiga ser livre para poder criar, né? Tentar diminuir ao máximo essas barreiras, enfim, que são sociais, que são culturais. Ser criativo aqui é diferente de, né, ser criativo em outro lugar, então tentar se adaptar a isso. Antes, no início da entrevista, nós falávamos em criatividade no emprego, né? Vamos supor que eu, uma pessoa muito criativa, chego numa empresa que não exige isso do funcionário, né? Isso pode me atrapalhar. Como eu lido com essa situação? Na verdade, pode te atrapalhar e pode te ajudar, né? Porque se tu conseguir mostrar que essa criatividade pode agregar algo para a empresa, eu acho que isso é um ganho, na verdade, né? Mas, enfim, se isso for algo que vai te prejudicar dentro da empresa, por exemplo, que o chefe, alguma coisa acaba te podando, não tem muito como tu lidar. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem que acabar se adaptando, né? Talvez tentar mostrar, né, o que tu pensa, o que tu faz, a forma como tu faz, a forma como tu vê algum produto, né, enfim, e tentar lidando com isso, né? Marisângela, e para chegar no emprego, a gente tem que passar pelo processo da entrevista, né? Nas minhas respostas, eu devo ser criativa ou objetiva? Na verdade, eu acho interessante isso, engraçado também, porque às vezes tem cursinhos preparatórios para fazer, né, para passar pelo psicólogo, né? E as pessoas treinam fazer o teste, treinam. O legal é que se possa ser você mesmo frente ao psicólogo, até porque é muito frustrante também para uma pessoa que é extremamente criativa ser podada depois quando entra numa empresa. Então a ideia de fazer um processo seletivo é tu poder o psicólogo poder, na verdade, conhecer qual é o perfil desse profissional para ver se ele se encaixa também para a empresa, mas também para essa pessoa. Porque senão ele vai acabar sendo um profissional frustrado num ambiente que ele não se adapta àquilo. Então, o ideal é poder ser você mesmo, né, frente ao psicólogo, agir da forma como tu agiria em qualquer outra situação, para que, enfim, ele possa fazer, né, ver se realmente se adapta ou se não se adapta ao emprego ou ao cargo que está oferecendo. Né? Outra questão, né, nós estamos no verão, muitas pessoas adoram expor as suas criatividades no modo de vestir e tal. Numa entrevista de emprego, o que eu devo usar e o que eu não devo usar? Tipo, eu adoro uma unha bem colorida e tal. Isso a gente pode usar numa entrevista de emprego? Olha, eu te diria que não trabalho muito com RH, mas pensa-se muito também na vaga do emprego. O que está sendo proposto? É diferente tu te candidatar a uma vaga de executiva de uma empresa e aparecer com uma roupa extremamente decotada, com uma unha muito chamativa. Então, isso não vai pegar bem, não vai ficar né? Mas, mais uma vez, se isso faz parte de ti e se isso é muito importante, se tu quer agir assim e se vestir assim todos os dias, talvez tu não esteja adaptado ao emprego que tu está te candidatando, né? Mas eu acho que depende muito disso, né? Do que tu está querendo fazer, qual é o emprego, né? Porque, enfim, por exemplo, uma unha muito colorida, uma roupa muito colorida, para se candidatar a um emprego de uma loja de roupa, de moda, que trabalhe muito com isso, não tem por que não. Combina, né? Combina. Então, eu acho que depende muito da vaga que tu almeja. E Mari, a criatividade, ela está diretamente ligada à inteligência? Não há muito tempo se pensa assim. Antigamente tínhamos os testes psicológicos que avaliavam mais as coisas muito objetivas, né? Matemática, conteúdos fechados. Há pouco tempo se voltou mais para a criatividade como um componente da inteligência, né? Então, por exemplo, nós temos grandes artistas, né, que eram muito inteligentes e ao mesmo tempo exerciam muito criatividade. Então, Da Vinci e aí por aí vai, né? Então, as duas coisas parecem estar intimamente ligadas, mas temos vários tipos de inteligência, né? E a criatividade parece estar presente nelas, então vejo como ligadas. Tá bom. Mari, a gente continua depois do intervalo, nossa conversa, tá bom? Não sai daí, o Miscelânea já volta. Sonho,
esperança, realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Acho que eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. Catador e reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Estamos de volta com o Miscelânea, recebendo aqui no estúdio a psicóloga Maris Ângeles Polaor Lena para falarmos sobre criatividade. Bom, Mari, durante o primeiro bloco nós falamos sobre diversos pontos, né, que abrangem a criatividade. Como se descobre que uma pessoa tem o quociente de inteligência elevado? Então, criatividade e inteligência são coisas diferentes, né? O que a gente percebe é que às vezes elas andam juntas, né? Pessoas inteligentes geralmente são mais criativas, né? Se pode dizer, mas exatamente sobre o coeficiente de inteligência existem alguns testes psicológicos, né? Que fornecem essa medida. Acho que mais sobre mais algum teste ou então uma entrevista psicológica, uma avaliação, né? Tem algum nível esses resultados da criatividade, assim, o nível de inteligência? Que é o QI que a gente chama, né? Sim, sim. Imagino que sim, mas eu não conheço nenhum teste específico ou nenhuma avaliação específica que te dá esse nível, né, de inteligência ou de criatividade. Isso eu não saberia te responder. Tá bom, então, errar faz parte de todo o processo, né? Todo o processo criativo. E cria também algo, né? No momento que a gente está usando a criatividade é para criar algo. Como a pessoa deve lidar para superar o medo de errar durante a criação de alguma coisa? Então, medo a gente tem sempre, né? Faz parte também do nosso desenvolvimento e é um ponto bom. Se a gente tem medo, é sinal que a gente está atento e querendo rever algumas coisas. Mas, na verdade, quando se está criando, né, a gente cria algo e não consigo ver tão ligado ao medo, a não ser, por exemplo, quando a gente precisa criar algo dentro do trabalho, né? Então, talvez aí se tenha um medo maior por ter esse ambiente que acaba te forçando, de certa forma, a ser criativo até determinado ponto ou até ir até um determinado ponto. Então, eu imagino que nesse sentido. E para lidar com esse medo... Isso que eu ia te perguntar, como eu devo lidar com esse medo? Então, não sei se existe uma forma pronta de lidar com esse medo, mas vendo até onde a pessoa pode ir, de repente, até onde pode ser criativa, até onde pode fazer, o que pode fazer, né? Até onde ela pode ir. Não sei de que outra forma também, eu imagino que seja mais nisso, assim, né? Bloqueios mentais, né, são efeitos do medo. Como eu devo lidar com isso? Então, o medo, né, acaba sendo consequência dessa ansiedade de ter que produzir algo numa empresa, ou enfim, de ter que produzir, é a obrigação, né? Isso acaba gerando ansiedade porque, enfim, né, tu se coloca na situação da obrigação. E esses bloqueios acabam surgindo por isso, né, e também porque o ambiente acaba te forçando a dar essas respostas e acaba gerando medo. Então, é uma coisa
ao meu ver, mais ambiental, né? Se tivesse a liberdade de poder criar, não teria por que ter tanta ansiedade ou tanto medo. Isso, no trabalho, né? Por exemplo, uma pessoa que tem medo de ser criativa para prejudicar o trabalho dela. Como é que ela pode, o que ela deve fazer para vencer isso e ser criativa e melhorar o trabalho? Eu acho que tudo depende também do trabalho em que ela está inserida, se ela tem essa liberdade, esse espaço para poder exercer essa criatividade, que eu imagino que não tenha prejuízo nenhum para a pessoa e nem para a empresa. Mas, enfim, como a gente falou antes, tem algumas empresas muito tradicionais que impedem que, né, o funcionário seja um pouco mais criativo ou acabe colocando mais das coisas dele, né, naquilo que ele faz. Mas como ela pode lidar? Como ela pode lidar? Como ela pode lidar com esse medo? Tipo, ela deve ser criativa e tem medo de ser criativa demais, por exemplo, e prejudicar no trabalho. Então, se ela tem a liberdade para isso, se a empresa dá essa liberdade para ela poder ser criativa, não teria por que ela ter medo, né? Então, volta àquela pergunta que a gente falou antes, né? Que os pontos para ela desenvolver essa criatividade. Então, seria através do conhecimento dela mesma. Da segurança, né? Da segurança e, enfim, dessas questões todas para ela poder se sentir mais livre para poder criar. E vencer o medo. E vencer o medo. Né? Tá. Isso vem por consequência. Tá bom. E em relação aos bloqueios emocionais, como eu devo lidar com esses bloqueios? Os bloqueios emocionais em relação à criatividade. Isso. Então, eu acho que está tudo dentro do mesmo pacote, né? Na verdade, através de uma terapia de conhecimento, enfim, a pessoa acaba lidando melhor com esses sentimentos, com essas situações, né, de conflitos emocionais, conflitos psíquicos, enfim, e acaba conseguindo se soltar mais para poder ser ela mesma e poder, então, exercer melhor ou, enfim, a criatividade, né? É interessante porque muitos autores colocam, e muito do que a gente vê, pessoas com psicose, esquizofrenia, enfim, com funcionamento psíquico mais regressivo, tendem ou tenderiam a ser mais criativas, porque elas não têm essas barreiras que a gente acaba tendo, eu digo, né, pessoas normais, né, acabamos tendo, então elas conseguem se expor melhor, né, e conseguem ser mais criativas. Atividades físicas ajudam a pessoa a vencer esse medo, esse bloqueio? Eu imagino que sim. Atividade física eu acho que é bom de qualquer forma e para tudo, né? Então, envolver o corpo em alguma atividade, eu imagino que sim, que seja de total importância também para a criatividade, né? Tudo que possa agregar e fazer o homem se movimentar, fazer alguma atividade, alguma coisa, eu acho que tudo colabora, né? Tá. Marisângela, a criatividade, a nossa pauta de hoje, ela tem ou não limites? Então, eu imagino que sim e não. É difícil de responder isso porque a gente não sabe até onde o homem pode ir, né? Do que a gente vê, desde que o homem surgiu na Terra, o quanto se conseguiu evoluir, o quanto se conseguiu criar. Então, não se sabe, nem se pode dizer também até que ponto a gente pode ir. E a gente, eu digo, enquanto homem, né? Até onde o homem pode criar e ser criativo para poder, enfim, evoluir e fazer, né? E nem numa avaliação individual também, né? É muito difícil saber até onde se pode ser criativo. Porque algumas pessoas que são criativas, elas têm este medo, elas não conseguem expor a sua criatividade em grupo. Por exemplo, eu sou super criativa e não consigo, tenho medo de colocar minha criatividade, o meu trabalho para as outras pessoas, tenho medo que elas vão debochar do meu trabalho, alguma coisa do gênero. Eu acho que depende, né? Eu trabalhava com um grupo de crianças com transtornos graves, psíquicos graves. Então, são crianças com psicoses e neuroses muito graves. Geralmente, um público grave, ele não tem muito dessas barreiras e acaba sendo mais criativo. Nós, como eu dizia antes, né, neuróticos, enfim, pessoas normais, temos essa dificuldade até porque, ao fazer alguma coisa, a gente está se mostrando.
né? Então, tudo aquilo que a gente faz, o que a gente cria, diz muito da gente. Então, como nós temos muito essas barreiras todas construídas, que a gente falava antes, né? Construídas socialmente, pela educação, pela cultura, a gente acaba muitas vezes sendo impedido de mostrar quem a gente realmente é, né? Então, é difícil e isso gera medo, porque, enfim, eu não sei se eu vou ser bem aceito pelo outro. Eu não sei se as outras pessoas vão aceitar bem aquilo que eu produzo, aquilo que eu sou, porque eu estou me mostrando naquilo que eu faço. Então, eu imagino que seja, né, mais por essa questão, porque realmente em grupos ou em psicoterapia, utilizando a arte com crianças ou com pessoas mais regressivas e com algum transtorno grave, a gente não vê tanto isso, não vê esse medo. Eles acabam se soltando mais. O que a pessoa deve fazer, assim, eu quero vencer esse medo, quero expor a minha criatividade, vai ser agora que eu vou mostrar para todo mundo que eu sou uma pessoa criativa. Então, não é uma coisa tão simples assim, né? Não é da noite para o dia, mas algumas pessoas vão conseguir mais facilmente. Isso depende muito da pessoa e de alguns traços de personalidade dela. Depende do ambiente também, que é aquilo que a gente falava, mas não sei se existe alguma dica de como se soltar mais, mas se a pessoa já busca por alguma coisa nesse sentido, já é alguma coisa, né? Já começa a dar um sentido diferente e também a ser talvez um pouco mais criativo, não sei. Então, a maneira é meter a cara e vencer o medo. Vencer o medo, na verdade, né? Tentar se soltar o máximo possível. Talvez aos poucos começar individual, tentar produzir alguma coisa em casa, mostrando para algumas pessoas, pensando mais nessa criatividade voltada para alguma coisa, voltada para o trabalho, né? Tentar produzir, tentar se soltar. Tá certo, então. Marisângela, a gente agradece a tua presença aqui no Miscelânea. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigada também você aí de casa, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.